Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de Geografia. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 22, sob o título Ásia, População, Economia e Diversidade Cultural, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 166. Vamos nessa então? Então, obviamente, se tratando de população, nós estamos nos referindo ao continente mais populoso do mundo. A Ásia, como eu disse em aulas anteriores, tem hoje cerca de 4 bilhões e 500 milhões de habitantes. Isso dá uma densidade demográfica média de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Basicamente, 61% de toda a população mundial reside no continente asiático, que compreende 50 países. Desses 50 países, nós poderíamos frisar em relação à população 4 dos 5 países mais populosos do mundo. O país mais populoso do mundo é a China, que hoje chega a cerca de 1,5 bilhão de habitantes. O segundo país mais populoso do mundo, também fica na Ásia, a Índia, que hoje tem cerca de 1,3 bilhão de habitantes. O terceiro são os Estados Unidos, aqui na América, com algo em torno de 330 milhões. E a Ásia volta a versar entre os maiores, com o quarto país mais populoso do mundo, a Indonésia, com cerca de 240 milhões de habitantes. E o quinto país mais populoso do mundo, o Paquistão, que chegou a casa de 220 milhões de habitantes. Ou seja, dos 5 países mais populosos do mundo, 4 são asiáticos. Na China, o país mais populoso do mundo, a crescente população nos anos 70, o crescimento exagerado da natalidade, fez com que o governo ditatorial colocasse em prática, colocasse em vigor a política do filho único, proibindo os casais de terem mais de um filho. Essa lei vigorou de meados dos anos 70 até o ano de 2015. Segundo o governo chinês, evitou-se o nascimento de cerca de 400 milhões de crianças na China. Se não fosse essa política de controle de natalidade do filho único, a China estaria hoje beirando 2 bilhões de habitantes. Professor Rubens, essa política do filho único que o governo chinês adotou nos anos 70 e vigorou até 2015, ela poderia ser estabelecida num país como o Brasil? Não. A China é uma ditadura, é um estado de exceção. Lá o governo pode impor determinadas regras. O Brasil é um país democrático, portanto, uma lei dessa jamais poderia ser adotada. E como o Brasil poderia, professor Rubens, criar uma política de controle de natalidade? Só esclarecendo a população, criando políticas de educação sexual para que os jovens e os casais não tenham mais filhos do que aqueles que eles realmente podem criar e dar uma boa educação. Então, países democráticos como Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, esses países podem orientar os casais para não terem famílias numerosas, mas jamais podem impedi-los de ter filhos. Já a China o fez. A China adotou a política do filho único, estabelecendo um único filho por casal. E essa política durou pouco mais de 30 anos no país. Detalhe, professor Rubens, por que em 2015 o governo revogou essa lei? Porque a população chinesa começou a envelhecer e não estava tendo jovens para ocupar os postos de trabalho. Por conta dessa política do filho único, controlando as famílias, os casais a apenas um filho, começou a faltar jovens para o mercado chinês. Portanto, o governo percebeu em 2015 que era hora de flexibilizar para que os casais voltassem a ter mais de um filho, no caso, 2 filhos. A partir de 2015, os casais chineses foram liberados para ter um segundo filho, caso o queira. Hoje, a política do governo chinês é de estimular os casais a terem filhos, porque houve um controle muito rigoroso durante mais de 30 anos. Gostaria de frisar também, no que diz respeito ao continente asiático, as desigualdades socioeconômicas. O continente asiático, como eu disse em aulas passadas, ele é bastante heterogêneo, ou seja, tem países de diversidades distintas, inclusive de padrões socioeconômicos distintos. E aqui eu gostaria de citar, por exemplo, 3 grupos de países asiáticos. Os países com padrões de desenvolvimento, é o caso do Japão, de Israel e da Coreia do Sul. Os países com padrões de países emergentes, que é o caso, por exemplo, de China e Índia. E os países com padrões de subdesenvolvimento, aqueles bastante pobres. E aí eu gostaria de citar a Síria, que vive uma guerra civil, e o Afeganistão, que infelizmente, recentemente foi tomado por um grupo extremista, o Talibã. Acredito que vocês devem ter acompanhado na TV, nos jornais e nas redes sociais aquele vídeo dramático
dos afegãos se agarrando a aviões da Força Aérea Americana tentando sair desesperadamente do país que está tomado por um grupo terrorista, por um grupo extremista, o Talibã. Então países como Síria e Afeganistão estão entre os mais pobres da Ásia e do mundo. Então a Ásia tem esses 3 grupos de países, desenvolvidos, emergentes e subdesenvolvidos. Gostaria de citar também que a Ásia é um dos continentes mais urbanizados do mundo. Existem lá grandes metrópoles como Tóquio, Nova Delhi, Xangai, Pequim, Mumbai, Calcutá, Dhaka, e essas grandes metrópoles têm sérios problemas de infraestrutura e problemas ambientais. Boa parte dos rios asiáticos são extremamente poluídos, a qualidade do ar é péssima pela elevadíssima poluição atmosférica, o trânsito é caótico em boa parte dessas cidades. Se você pegar as cidades indianas, principalmente, o trânsito é terrível. Não há infraestrutura, são muitos os bairros periféricos com uma pobreza gritante, moradores de rua, mendigos de toda espécie. Então a Ásia, por ter uma população numerosa, tem sérios problemas sociais, principalmente nas grandes metrópoles. Outra questão importante na Ásia é a diversidade religiosa e cultural. Existem várias religiões no continente, o budismo, o hinduísmo, o shintoísmo, o islamismo, o judaísmo, e a religião termina também trazendo uma conotação de diversidade cultural, porque boa parte da cultura é ditada por valores religiosos. E a Ásia tem uma grande variedade cultural, muitas vezes provocada pela variedade religiosa também. Lembrando que a agropecuária, que é a base econômica de boa parte dos países asiáticos, infelizmente ainda é extensiva, ou seja, ainda é tradicional, aquela manual, sem muitas técnicas, com produção pequena, apenas para consumo próprio, apenas para subsistência, é o que ainda impera no continente asiático. Existem, lógico, algumas áreas que têm uma produção industrializada, tem uma produção intensiva com máquinas, agrotóxicos, fertilizantes, mas na maioria do continente asiático predomina ainda uma prática agropecuária tradicional, extensiva, de subsistência, feita ainda por famílias tradicionais. E por fim, o processo de expansão industrial na Ásia. A Ásia é o continente dessas últimas décadas que mais atraiu investimentos. Por que, professor, que muitos empresários estão instalando empresas na Ásia? Porque vários países asiáticos adotam políticas para atrair esses empresários, como subsídios, como redução de impostos, mão de obra barata, matéria-prima barata, fontes de energia barata, fiscalização trabalhista e ambiental falhas, que promovem uma exploração dos trabalhadores e uma degradação ambiental sem multa para os empresários. De fato que a Ásia se tornou um paraíso para os investidores nas últimas décadas. Imagine, você vai receber toda a infraestrutura, subsídios fiscais, mão de obra barata, matéria-prima barata, fonte de energia barata. Você vai poder poluir à vontade, explorar os trabalhadores. Infelizmente, na Ásia, essas práticas são comuns e são grandes atrativos de investidores. Na próxima aula, nós continuaremos essa saga do continente asiático. Forte abraço e até lá!